Boa noite, guerreira. Seja muito bem-vinda. E obrigado por aceitar o convite de estar participando com a gente, falando de corrida, inspirando outras pessoas, sabe? Se apresenta aí para a galera, seu nome, da onde você é, fica à vontade. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, porque eu me senti super honrada. Eu acho que do coração eu não morro mais, né? Porque ontem me deu até um ataque. Meu nome é Adriana, eu sou da cidade de São Carlos, interior de São Paulo. São Carlos. Tenho 43 anos. E começa a falar já da corrida? Pode falar. Me conta aí para a gente entender um pouquinho. 43 anos. Qual o momento que a corrida entrou na sua vida? Como que foi mordida aí pelo bichinho da corrida e não parou mais? Conta para a gente entender. Então, eu conto assim, pessoas que meu início na vida foi um pouquinho diferente. Uhum. Momento assim que minha família passava por um momento de saúde, meu pai internado, e eu precisava me encontrar, ter um momento para sair, para conversar com Deus, para me espairar, para chorar, conversar, questionar os porquês de que tudo acontecia, né? Então eu comecei fazendo caminhadas, eu andava um quarteirão, corria um quarteirão, porque eu tinha muita dor no joelho, dor de perna, doía tudo. Então eu comecei bem devagar. Então eu ia correndo, rezando, chorando, correndo, rezando, chorando. E aí a minha frequência foi aumentando. Eu comecei a gostar. Então cada dia mais eu corria. E quando eu comecei a ter 1 quilômetro, o dia que eu fiz 1 quilômetro sem parar, foi uma alegria tremenda, que eu estava pulando de alegria. Porque eu corria um quarteirão, chegava super cansada, exausta, com o pulmão saindo fora. Então foi bem devagarzinho e foi assim. Foi um jeito de eu me encontrar com Deus, para mim poder rezar, conversar, me conhecer. E eu peguei esse hábito. Então eu vou correndo, vou rezando, levo o terço aqui, vou me conectando, olhando para o céu, conversando com a lua, com a estrela, uma coisa bem assim, eu digo que foi especial. Legal te interromper agora, porque me traz uma passagem de Elias. Eu falo assim, porque ninguém é de ferro e a gente vai ter esse momento, e que bom que você encontrou esse momento com a corrida, que além de você ter essa conexão com Deus, você também foi buscando a sua melhor versão, e depois a gente vai falar sobre isso também. Mas Elias, ele era um profeta de fogo, um grande profeta com grandes feitos. E sobre uma ameaça de Jezabel, ele teve medo. Ele, naquele desespero, ele fugiu para o deserto. E ouvindo você falar, e bem isso que aconteceu com ele, porque ele, num momento de desespero, num momento de fuga, ele foge e ele deita embaixo de uma árvore. O texto sagrado diz que é uma árvore, um zingo, e ele pede a morte. E naquele momento que ele pede a morte, ele adormece ali e ele é acordado por um anjo que já tem preparado aí um alimento para ele ter força, para ele continuar a jornada. Então, muitas vezes das nossas vidas é isso. O nosso símbolo, a nossa árvore, muitas vezes é na corrida, muitas vezes é embaixo do chuveiro chorando, muitas vezes é dentro de um carro, conversando com Deus, chorando. Muitas vezes pensando, Deus, não tem mais saída, não sei mais o que fazer, parece que eu não tenho mais força. Então, como Elias, que é um grande profeta, também teve esse momento, quem somos nós para não ter? E a gente vai ter esse momento. E que lindo que você encontrou esse momento na corrida. Olha que fantástico essa passagem que me veio agora na cabeça. Que legal. Obrigado por compartilhar. Sim, gratidão em falar isso, porque foi nesse momento mesmo que eu me descobri, me redescobri, porque eu nunca me vi correndo. Eu vi as pessoas correndo, eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir, eu não tinha força, não tinha nada. Então foi assim um momento que eu falo, as pessoas falam, eu não consigo, eu não tenho que fazer isso, mas a gente arranja um tempo, quando a gente quer, né? E então foi nesse caminho, assim, devagarzinho, correndo, andando, né? Que eu fui pegando gosto. Faz quanto tempo que você começou a correr? Então, no início mesmo da caminhada da corrida, faz 2 anos. Uhum. Eu digo assim que o bichinho da corrida ficou no ano passado, há 1 ano. Que foi a minha primeira corrida, que eu nunca tinha participado de uma corrida, assim, oficial, né? Colocado no
o número do peito, assim, uma coisa fantástica, né? Para quem começa. Assim, a energia é surreal. Então foi assim, muito gostoso, eu senti aquele clima, e eu fui no meu tempo. Nossa, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu fui com uma amiga, ela me chamou, ela corre junto ainda, todas as corridas também. E a gente vai junto, ela me convida, a gente foi fazer corrida para descobrir. E nesse intervalo, uma outra amiga que me convidou para participar de um grupo de corrida da a qual eu faço parte, né? Uhum. Eu conheci o nível da amizade, que traz uma amizade diferente, né? Sim. Assim, contagiante, uma pessoa que você frente, te empolgando, muito gostoso. Assim, quando a gente pega para um esporte, assim, a gente encara de verdade um esporte, alguma coisa diferente, e acaba se afastando de algumas pessoas que não entendem o nosso novo meio de vida, a nossa alimentação, o nosso comportamento muda um pouquinho. Então, mas só que Deus vai colocando outras pessoas com o mesmo ritmo da gente. Então, isso é muito bom. E, assim, no início desse ano, eu tive acompanhamento de uma família durante a mês. Só que aí não deu certo. E eu percebi que eu precisava ter uma regra, ter um plano, porque essa Um minha passo a passo. isso, porque a minha vida é muito corrida. Eu chego agora de manhã, vou falar que eu sou professora, logo de manhã, então eu corro o dia inteiro. Eu tenho que me planejar para me colocar os meus treinos no decorrer do dia da semana. Tanto é que eu termino meu longão de domingo, eu já pego a planilha da semana e já vou colocando na cabeça. Enquanto meu filho vai para o karatê, eu corro. Enquanto eu faço isso, eu corro. Então eu vou me planejando conforme dá o tempo. Então eu preciso me planejar. E eu estava, assim, pesquisando no Instagram, olhando. De repente aparece quem? Ela, uma jornada que você fez que era gratuita, né? Eu enxerguei nessa jornada tudo que eu precisava. Por quê? Eu corria, mas eu tinha muito fôlego. Eu começava a correr, ficava ofegante, eu não tinha respiração suficiente. Nossa, eu chegava assim, uma morta-viva no final. Então, falou logo de cara sobre isso. E também sobre lesões, porque eu tinha muita dor no peito, dor no coxo. Então, tinha umas coisinhas falando. Então, eu falei, não, é isso que eu vou entrar. Aí, me picou, de verdade. O ano passado também, numa corrida que eu participei aqui em São Carlos, que eu peguei o pódio. Então, eu tava correndo, quando eu cheguei, eu vi aquela faixa na frente, me esperando para eu passar por ela, eu não acreditei. Eu passei por ela, falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Então, é meio louco quando você passa por ela, né? Porque você tá alegre, mas ao mesmo tempo dá uma vergonha, todo mundo olhando. Nossa, foi. Aí ele me foi, eu falei, não, vou atrás, porque eu acho que assim, todo mundo consegue, né? Basta querer e ter aquela mudança e continuar. E eu sempre falo, não tem idade, gente, porque muitas vezes mas eu já tô com 30, eu já tô com 35, eu já tô com 40. Será que eu consigo começar a correr? Qual que é o momento certo? O momento certo é o seu momento, é dar o primeiro passo. E aí que você vai encontrando esse caminho. E o começo é difícil mesmo. E principalmente a gente começa, todo mundo começa sozinho, né? Dificilmente eu falo, a mesma coisa, comprar algo, a gente vai mexer primeiro em vez de ver o manual. Então, dificilmente alguém contrata o profissional primeiro, um acompanhamento, para daí começar a correr. Não, eu vou começar, vou colocar o tênis e vou começar na caminhada, na corrida. E aí vem essa parte, essa transição, aí vem, quero correr um pouco melhor, falta fôlego, aquela pontada na lateral, assim, na costela, que, nossa, é terrível quando ela aparece. Então, são etapas que o corredor vai passando. E aí você tem que ir buscando o caminho certo, um GPS para você melhorar isso. E ainda mais, eu sempre falo, eu também sou assim que os meus treinos eu vou encaixando, às vezes eu consigo de manhã, às vezes não deu, eu vou um pouco mais tarde. A gente vai encaixando aí no meio do caminho. Então, é isso que é legal. Porque no meio do turbilhão que a gente vive, né? É filha, família, trabalho, compromisso, a gente buscar esse momento nosso com a corrida. E isso é transformador. E quando a gente consegue ainda evoluir, a gente vê que a gente está dando um passo, está melhorando, é mais motivante ainda, né? Porque muita gente às vezes acaba parando no meio do caminho porque entra naquela fase de falta de fôlego, lesões, desanima, porque a corrida ela precisa ser prazerosa. Tem a parte do desconforto, isso é natural, não tem como a gente evoluir se estiver na zona de conforto.
mas ela tem que se tornar prazerosa. Você tem que terminar e falar, morri, mas tô vivo, tô bem, evoluindo. E aí, como é que foi? Então, me conheceu e aí vou cair para dentro e como é que foi? Então, aí eu fiquei analisando, participei de aulas, né? Acho que foram uns dias, mais ou menos, eu não me Foi lembro. uma semana de aula. Fui participando, olhando, anotando, você falava, anota tudo, que você tem dúvida, eu fui anotando tudo. Aí eu falei, vou encarar essa, porque eu sentia que eu precisava de uma coisa a mais, sabe? Para mim, Sim, para mim ter eu tenho a meta, mas eu queria chegar naquele objetivo, mas eu não tinha como chegar aos meios certinhos, né? Correr sim, todo mundo, mas a gente tem que ter umas técnicas que facilitam essa corrida, né? sim. Facilitam a chegada ao objetivo. E aí eu ouvi os depoimentos, né? Que pessoas falando e tal. Falei, não, vou encarar. E na segunda-feira, acho que eu fui a primeira a fazer a inscrição na lata. Aí o que eu achei muito interessante, que eu gostei muito também, porque assim, no começo eu falei, eu imaginava, né? Bom, ele vai me mandar uma planilha, eu vou seguir durante o mês e vou voltar, vamos encaixando, beleza. Na segunda-feira de manhã eu fiz a inscrição, na segunda-feira à tarde já veio a nutricionista falar comigo, já veio uma ficha de não sei o que lá, um então assim, achei muito completo também. E acolheu mesmo, né? E o treinador apresentou para mim, e eu perguntei para ele, se você quiser, eu mando uma mensagem para você treinos uma vez por semana para não voltar, ele não era o diário para acompanhar. Então eu achei assim um tratamento bem pessoal, né? Assim, para cá, Ah, então eu já me senti família logo no começo. Então. E que legal. o E aí, gostoso evoluiu ou não mais evoluiu? evoluir foi o que me deixou mais incentivada, né? Porque assim, eu era louca da corrida, né? Que você começa, você quer correr em todas as corridas. Então, Uhum. eu comecei dia 16 de maio, o meu primeiro treino com vocês. Já em junho, eu tinha corrida todas as semanas. Então, eu tive 4 semanas de corrida. Então, quer dizer, já foi uma loucura depois que eu descobri que isso é uma loucura. Então, já na minha primeira corrida, eu fui no ritmo mais ou menos, que foi 5, mais ou menos, que era o que eu estagnei 5 e não saía Uhum. durante um ano. Aí, já na minha primeira corrida, que foi na cidade vizinha, aqui em Araraquara, foi 5 quilômetros, só que foi uma prova que não deu 5 completo, porque acho que eles erraram um pouquinho o percurso, deu 5.900. Quando eu cheguei na chegada, eu vi aquele relógio marcando 23 e alguma coisa, eu não acreditei. Primeiro, né? Eu fiquei em categoria, em terceira em categoria, mas não cheguei em primeiro. Mas para mim foi uma emoção tão grande e as pessoas que estavam em volta acho que achavam que eu estava louca, porque eu cheguei bem lá atrás, mas para mim foi em primeiro, foi um prêmio. Eu abaixei assim os 25 e fazia muito tempo que não, um ano que eu não saía disso, né? Então para mim foi uma. Aí na outra semana eu fiz a outra prova em Natão, peguei em terceiro no geral também, assim, com tempo de recorde meu pessoal que eu nunca tinha feito. Então, foi assim, deu mais gás pra gente continuar, né? E eu acho que o legal da corrida é isso, a gente não tá disputando, não tô disputando com a minha parceira que corre comigo, ela tem o ritmo dela, a gente corre junto, a gente uma incentiva a outra, mas é um recorde pessoal meu, é É uma uma superação. isso é uma gratificante demais. Que Ah, pague. olha que legal. Imagina se você estivesse treinando sozinho. Em menos foi que umas 5 semanas você melhorou. Imagina sozinha quanto tempo você levaria para baixar esse tempo. Então, o que que eu falo? O treinamento é isso. Ele é um mapa, o GPS, para você chegar mais rápido no teu resultado, na sua melhor forma. Porque quando a gente não segue um passo a passo, e principalmente quando esse passo a passo não está dentro da individualidade, quando a gente fala em individualidade, quando eu vou estruturar o seu treino, eu tenho que pensar em toda a sua estrutura. Por isso que você preencheu lá umas 50 perguntas que a gente manda lá. Então, eu preciso saber do seu trabalho, se é de pé, sentado, tem estresse, não, tem filho, não tem, dorme bem, não dorme, enfim, qual que é o horário que você treina. Tudo isso influencia quando eu vou montar a estrutura de treino e a intensidade para o seu treino, para que você consiga treinar bem, para que você consiga trabalhar bem, não fique morta no seu trabalho também, para que você consiga ter a sua rotina familiar. Porque eu tiro o chapéu para as mulheres porque elas trabalham 10 vezes mais do que nós. Literalmente. Além de muitas trabalham fora, outros trabalham em casa, enfim, mas tem ainda marido, tem alimentação, tem que cuidar dos horários dos filhos, tem que cuidar do colégio, da agenda.
enfim, imagina tudo isso e ainda tem que se cuidar e ainda buscar o seu resultado. Então, tudo isso influencia quando a gente pensa numa estrutura de treino. Correr, como tu falou, todo mundo corre. Você coloca um tênis e sai correndo, tá tudo bem. Mas quando você pensa, nossa, eu preciso me cuidar, eu preciso de um caminho. Eu comparo o treinador como você ir no médico. O médico o quê? Quando você vai no médico, ele te dá o diagnóstico, ele te dá o remédio, a dose certa, tudo certinho para você tomar no horário certo, para que você não erre nem na dosagem, nem no tratamento que você está precisando. Agora, se a gente procura no Google, o Google vai nos dar uma informação. Se a gente pede para nossa avó, ela vai dar um remédio diferente, para o pai vai dar um remédio diferente. Então, cada um tem uma opinião, mas o especialista ele te dá o melhor caminho. Então, o treinador e a planilha é isso. Economiza o tempo de você ficar tirando para todo lado e traz o resultado. E nada melhor do que a gente cruzar a linha de chegada e cruzar na nossa melhor fase. Como que você se sente hoje? Tá feliz? Como que tá rodando os treinos também? Como que tá? Assim, quando eu peguei o primeiro treino, eu levei um susto, né? Porque tinha de cara, assim, um treino de rampa, de tiro de rampa. No Acho que é programa. uns 80, 60, 80 metros, Isso. mais ou E, menos. meu Deus do céu, eu vou morrer, eu não vou conseguir, né? Mas foi assim, assim, não de boa, né? Mas foi tão tranquilo que a gente fiz o treino e saí viva do treino, né? Então, assim, quando a gente olha a planilha, a gente fala, meu Deus, não vou dar conta. Igual semana passada eu tive um progressivo, eu nunca tinha feito, né? Uhum. Falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer, né? Abaixar de começar no 5,50 e terminar no 5,5, eu não vou conseguir. Mas, assim, rolou tão fácil, não fácil, não é fácil, né? É difícil. Mas foi tranquilo, porque eu No tinha. limite certo, né? Eu fui no meu foro, eu fui aumentando o gradativo, assim, com tanta tranquilidade, que depois, quando eu vi o treino, eu não acreditei. Eu olhei assim, e falei, nossa, toda vez que eu termino o treino, assim, eu separo, eu agradeço a Deus, falo, Senhor, obrigada pela minha saúde, pela minha disposição e pela minha condição de estar aqui fazendo, porque é difícil, né? Não vamos falar que é fácil, né? A gente se tem que levantar, é leão mesmo, né? É, o leão a leoa, porque é essa disciplina. E nem todos os dias a gente vai estar motivado, nem todos os dias a gente vai estar naquele melhor dia de treino. Mas é a constância. Eu falo, nós somos a soma de dias bons, dias difíceis, dias ruins, mas esse conjunto da obra é que nos torna melhor, é que nos torna mais forte. E eu sempre falo, experimenta não desistir no meio do caminho, não desistir no meio do caminho que não tem erro, você vai ter o retorno. Então, parabéns, parabéns mesmo pela superação, parabéns pela leoa, pela guerreira. Aí, praticamente, hoje é dia 25, então faz um pouquinho mais de 2 meses, né? É, 2 meses. Que você começou. Já tinha se imaginado, já tinha visto os depoimentos, e já tinha se imaginado aqui num bate-papo contando a sua história? A hora que você me mandou a mensagem perguntando se eu tinha disponibilidade, mas assim, logo em cima, eu falei, meu Deus, como que eu vou falar? O que ele vai perguntar? Como eu vou me preparar? Eu não sabia de nada, fiquei naquela assim, tanto porque eu vi as pessoas aqui, não, e imaginei, né, falando também, mas é muito bom a gente poder falar de uma coisa que a gente tá fazendo, está tendo resultados bons, né? Não é uma coisa que a gente fala e. Esse é o propósito. Essas lives, elas servem para quê? Essas lives, elas vão para o meu canal no YouTube e elas vão para uma página que se chama Hashtag Inspira. Para quê? Para inspirar outras pessoas. Porque esse é um bate-papo aberto, é um bate-papo bem natural. A gente não combina nada. Não, nada isso que eu fiquei assim, meu Deus, o que ele vai falar comigo? O que eu vou responder? O que eu vou falar? Eu não vou conseguir. Mas tá sendo tão natural que foi, né? Então, e é para isso mesmo, é para mostrar a realidade, que o que a gente faz aqui é inspirar, é transformar, impactar outras pessoas e mostrar que é possível. Mostrar que para você, a Adriana de 43 anos, que começou a correr aí há pouco tempo, ainda tem muito chão aí pela frente. Eu brinco que é a segunda primavera. E a maioria que eu entrevisto aqui sempre fala o mesmo, Thiago. Hoje eu estou melhor do que eu estava nos 20, nos 25 anos. Então eu falo, essa segunda primavera a gente está muito melhor do que estava lá atrás. E aí e isso é magnífico que
para você foi possível, é possível para você que está assistindo, para você que vai assistir futuramente essa live, para você, mãe, dona de casa, que muitas vezes, por causa dos filhos, de se dedicar nessa rotina familiar, acaba se deixando de lado. Eu sei isso porque a minha esposa, ela teve o nosso filho, agora já está com 1 ano e meio, e é um processo em que a mulher se entrega muito mais ao filho, à família, a ser mãe, e ela acaba deixando ela de lado. E muitas não conseguem dar essa volta por cima, de poder se olhar no espelho e falar: nossa, eu sou uma guerreira, uma leoa mesmo, e estou na minha melhor versão e vou buscar muito mais. Então, são milhares de mães, de donas de casas, de mulheres que não conseguem dar essa volta que você deu. E parabéns, parabéns por ser essa guerreira e estar inspirando aí muitas outras. E sabe, Thiago, e uma coisa assim, que você falou assim, que a gente tem que mudar, né? Tem que tentar. E não adianta falar tem que partir da gente. Sim, Eu olhar no espelho e falar, eu vou mudar, eu vou tentar, eu vou conseguir. Porque se a gente esperar os outros elogiarem, os outros ficarem em cima da gente, a gente não vai sair daquele lugar. Então tem que partir da pessoa mesma. É difícil, né? A gente sair daquela zona de conforto, né? sim. Mas aí dá o primeiro passo e não tem aquela. A gente sempre dá desculpa, né? A gente vive de desculpa. Ai, não dá porque eu tenho que fazer aquilo, fazer aquilo. A gente tem que arranjar, a gente consegue tempo para tudo, né? Para cuidar de todo mundo, a gente tem que cuidar da gente também. Tem que encontrar. Desculpas convence as pessoas, convence nós mesmos, mas não muda o nosso resultado. E é isso que você falou. Bora lá, vamos achar um tempinho. Thiago, mas eu não tenho na semana. Se você tiver 2 vezes na semana, já está excelente. Você não precisa começar com todos os dias. Você não precisa começar com 4, 5 dias. Você simplesmente precisa começar. E se você começar da maneira certa, é muito melhor. E como tu falou, um acompanhamento, o que te gera? Disciplina. Você tem que cumprir esse planejamento que a gente foi proposto. Você tem que dar um feedback para o treinador, ó, você tem um compromisso. Eu falo, você tem que ter esse compromisso com a gente. E não precisa eu chegar e falar: Adri, como é que tá? Treinou, não treinou essa semana? O que que foi? Se você não mandar mensagem, a gente vai mandar. Mas esse é o compromisso. Você tem que ter o compromisso com você primeiro. E quando você tem esse compromisso, você consegue ser muito melhor. Isso reflete no trabalho, isso reflete na nossa vida pessoal, isso reflete na nossa superação, como tu falou. Você foi buscar uma fuga em um momento difícil da sua vida, num momento talvez dolorido, num momento que você precisava uma conexão com Deus e uma conexão consigo mesmo, de se encontrar, de saber o tamanho da força que tinha dentro de você, que estava ali, aquela leoa que precisava ser acordada e que agora vai ajudar a acordar muitas outras pela frente. Se Deus quiser. Tenho certeza, tenho Eu sei que fala certeza. assim, a gente acorda de manhã, eu quero de acordar de manhã, porque eu já acordo muito cedo, a semana inteira, de segunda a sexta, para a escola, né? Para dar aula. E sábado e domingo eu queria acordar às 10, queria acordar às 11, aproveitar o máximo. Então agora, Sim. tipo, a gente foi viajar há 2 semanas atrás, eu acordei 6 da manhã, todo mundo ficou dormindo, eu fui correr, né? Uma coisa que o Adriano ontem, de um tempo atrás, faria já. E outra coisa que eu falo, você acorda, coloca o cadarço no seu pé com uma preguiça danada de uma forma. Você volta para tirar o tênis, você é outra pessoa. Você nunca tira o cadarço, não desamarra da mesma forma que você amarrou. Que você tem, assim, cada corrida que a gente tem, principalmente os longões, né? Uhum. Você vai olhando para o lado, você vai ver coisas que você não via antes passando. Então você volta outra pessoa. Se alguém falar que não volta, tá mentindo. Seja assim, revoltado, bravo, cansado, mas volta outra pessoa. Volta. Que legal compartilhar. Adri, muito, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu vou abrir um espaço também para o pessoal daí fazer perguntas. Deixa o seu alô aí para a galera, sua mensagem, seu boa noite e parabéns, continue focada. Estamos só no começo, tenho certeza que vem muito mais pela frente. Já baixou o seu tempo, já quebrou o recorde e tenho certeza que vem muitos recordes ainda pela frente. Temos muito treino ainda para rolar. Bom, eu quero agradecer a você, principalmente, né? E eu quero fazer o marketing do seu livro. Para quem não conheça, gente, leia o livro do Tiago, porque, assim, é uma história de vida
maravilhosa, uma história de fé. Eu gosto muito de falar quando as pessoas falam muito de Deus e colocam que só prova a vida da fé de Deus, né? Da mudança. Então, eu não posso dar spoiler do livro dele, mas assim, você vai ler em um dia. Parabéns, a sua história, assim, eu tenho certeza que ela tem mudado muito, como já mudou, né, no seu trajeto dessa história linda, maravilhosa. Mudou e continua mudando muitas pessoas, né? Então, eu gostaria de mandar assim, agradecer a todo mundo que me inspira hoje. Se eu for colocar o nome de uma pessoa, eu vou tá pecando, porque são muitas pessoas que me inspiram, pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas da família. Então, é muita gente que inspira, né? E é gostoso a gente Uhum. ter essa inspiração. E você que quer começar na corrida, comece, não deixe para amanhã. Um degrauzinho por vez, né? Porque eu comecei de um quarteirão por vez. Cada um vai ter o seu ritmo, cada um vai ter o seu tempo. Não se compare com a pessoa da frente, não se compare com a pessoa de trás. Cada um tem sua história, tem o seu momento e todo mundo vai chegar lá. Com fé, persistência e muito café. Tá por... Amém. Amém. Muito, muito obrigado pelo carinho. Fico muito feliz. Obrigado pelo livro também. O livro ele vem para inspirar, para impactar, para mostrar que é possível, que não desistir no meio do caminho vale a pena e com Deus a gente não tem erro. A vitória é certa. Não é ausência de luta. Vai ter gigante, vai ter fornalha, vai ter cova dos leões, mas vai ter vitória no final e a vitória é gloriosa. Então, com Deus é sensacional. Deus não, Adri, Deus não tira as pedras do caminho, ele dá força para a gente tirar. A gente supera. isso mesmo, ele nos prepara, ele nos É conduz. isso mesmo. Adri, muito, muito obrigado pelo carinho.